eu sou a doutora Larissa Fonseca, médica dermatologista, e hoje eu vim conversar com vocês sobre a Heavy Skin e como ela revolucionou o meu dia a dia. Antes de eu falar da Heavy Skin, eu gostaria de começar por desafios que todos nós enfrentamos diariamente na dermatologia. Hoje lidamos com pacientes cada vez mais exigentes, que buscam resultados rápidos e muitas vezes esperam resultados que os produtos convencionais a gente sabe que não conseguem entregar de fato. Também convivemos com esse excesso de informações onde os pacientes chegam ao consultório influenciados por tendências da internet, muitas vezes sem embasamento científico algum. E além disso, ainda temos produtos pouco eficazes que utilizam ativos em concentrações que sabemos que não são aquelas concentrações terapêuticas e que acabam frustrando as expectativas dos nossos pacientes e nossas também. Como consequência, a gente vê essa baixa fidelização, porque sem resultados consistentes, o paciente ele não retorna. Mas e se eu dissesse que tem uma forma de transformar essa frustração na nossa grande oportunidade? Hoje eu quero mostrar para vocês como é possível fazer o paciente voltar a acreditar nos tratamentos cosméticos associados à sua prática clínica junto com a Heavy Skin. A Heavy Skin, então, ela foi criada para oferecer previsibilidade clínica por meio de protocolos estruturados e resultados visíveis. Ele também proporciona diferenciação no mercado, permitindo com que você ofereça um tratamento personalizado com a sua assinatura médica. Além disso, a gente aumenta a fidelização desses pacientes, porque os resultados eles são rápidos e visíveis, fortalecendo muito esse vínculo e estímulo ao retorno do consultório. E ainda potencializa os procedimentos que a gente realiza na nossa clínica, no nosso dia a dia, ajudando então a prolongar esses benefícios. Então agora eu gostaria de compartilhar com vocês alguns casos reais tratados com a linha Heavy Skin. Mais importante do que observar apenas as imagens e ver os protocolos que estão do lado é perceber que estamos falando de protocolos estruturados com produtos trabalhados em sinergia. Os protocolos utilizados então estão do lado para que vocês consigam acompanhar e retomar também depois quando vocês forem reassistir a aula com mais calma posteriormente. Então vamos começar com esse caso. Esse caso ele é um caso super interessante de um melasma, que eu sei que é um melasma que aparece no dia a dia do seu consultório, porque aparece também no dia a dia do meu consultório. Melasma de difícil tratamento, uma paciente com essas manchas bem importantes em toda a face. E aqui com o protocolo Heavy Skin, com o creme de limpeza, o Benassance, com o creme do dia, o creme clareador, o Tonalité e o creme noturno, que vocês vão ver lá pra frente, que é do nosso protocolo. Vocês vão ver que em apenas 2 meses de tratamento, o paciente teve esse resultado. Então a gente percebe um clareamento muito rápido dessas manchas em apenas 2 meses e a gente percebe também uma melhora na qualidade de pele global. Então a gente vê também essa parte do viço, do brilho, que realmente traz aí esse conjunto bem interessante para essa nossa paciente. Paciente que fica super satisfeita e não significa aqui que você vai deixar de fazer as tecnologias, vai deixar de fazer as coisas no seu consultório, porque essa pele responde muito melhor aos seus protocolos que você consegue utilizar na clínica. Importante, claro, uma resposta rápida, mas é importante um tratamento contínuo. Essa paciente também, né, uma paciente com melasma aí agora mais centrofacial, então região malar, que a gente sabe que é a região realmente mais acometida, aqui na região de mento, e somente com 2 meses de tratamento, somente com os cremes, sem nenhum outro tipo de laser, tecnologia, sem nenhuma outra coisa a não ser os cremes da Heavy Skin, ela teve esse resultado após 2 meses de tratamento. Aqui, novamente, não somente as manchas, mas a gente percebe o brilho, o viço dessa pele. Porque a gente sabe que o melasma, ele não é somente as manchas, ele também tem uma perda da arquitetura ali da pele. E por conta disso, a gente também tem que trabalhar no viço, no brilho, no colágeno dessa pele. Então aqui, um resultado após 2 meses de tratamento com o protocolo personalizado da Heavy Skin. Aqui, outro caso, só para vocês verem que são resultados muito consistentes. Aqui, após 3 meses de tratamento, também com essa mancha, com esse melasma bem importante. E aqui um clareamento, até numa pele com fototipo um pouquinho mais alto. Então, a gente percebe que realmente a Heavy Skin, a gente consegue trazer esse resultado bem impactante para os nossos pacientes em pouquíssimo tempo. Eu tenho certeza que vocês tem uma dificuldade muito grande, como eu tinha antes de conhecer essa linha, de ter esse tipo de resultado para as minhas pacientes em tão pouco tempo. Aqui também, né, salientando mais uma paciente também com esse melasma bem importante, com essas manchas, e a gente percebe
esse clareamento rápido aqui, 3 meses de tratamento, e depois vocês vão ver ali nos protocolos que a gente ajusta a dose, a cor de pele, né, o protetor com cor, digamos assim, a gente ajusta tudo para que realmente se adeque à pele dos nossos pacientes. Aqui, já saindo um pouquinho da parte do melasma, mas pensando no rejuvenescimento da pele, essa paciente, após 4 meses de tratamento, a gente percebe uma melhora muito grande, muito importante dessa pele. Então, melhora dessas rugas finas, dessa pele que ela fica não só mais rugosa, mas também ela fica com uma perda do brilho, perda da elasticidade, perda do colágeno mesmo como um todo. E aqui após 4 meses de tratamento, e sim, sem nenhum injetável, sem nenhuma tecnologia, somente com os cremes, tá? A gente conseguiu esse resultado após 4 meses de tratamento. Aqui uma outra paciente também pensando em rejuvenescimento, então a gente percebe o clareamento geral da pele, a gente percebe essas rugas finas, percebe essa ruga aqui do pescoço que é tão difícil da gente tratar, até uma melhora do contorno, a gente vê uma melhora aqui, né, do sulco nasogeniano, então a gente consegue realmente ver uma melhora global dessa face com 6 meses de tratamento e somente com os cremes. Por incrível que pareça, que não tem realmente mais nenhum tipo de injetável e nenhum tipo de tecnologia. Aqui, essa paciente, para mim, também foi algo que foi bem importante. A gente vê aqui essa paciente que ela tinha um fotoenvelhecimento importante, essas rugas finas, e a gente percebe que com pouquíssimo tempo a gente conseguiu sair de um resultado para outro. Parece até que ela fez um Photoshop, né? Eu sei que essa é a sensação, mas realmente aqui não tem Photoshop nenhum. A única maquiagem que ela tá de uma foto para outra foi o batom, até porque ela viu essa melhoria da pele, melhora a autoestima, a gente sabe o quanto isso impacta nos nossos pacientes, e aqui foi só com os cremes. É uma coisa impressionante, por isso que eu realmente coloquei no meu dia a dia e coloquei na minha prática, no meu consultório, porque esse tipo de resultado eu não tinha antes. E essa pele, ela tá muito mais preparada para receber qualquer outro tipo de tratamento de tecnologias e injetáveis. Aqui eu gosto muito dessa foto, eu gosto muito desse resultado por conta dessas rítides, né, dessas rugas estáticas que a gente tem na região de glabela, que a gente sabe que mesmo com o Botox, mesmo com a toxina botulínica, a gente não consegue tirar ela totalmente. E essas rugas aqui, né, também ao redor dos olhos, também são de difícil tratamento. Então, com a linha Heavy Skin associado, claro, ao tratamento da toxina botulínica, esse é um resultado com 1 ano. Você vê um apagamento dessa ruga, que é algo pra gente realmente bem impressionante, bem impactante, e a paciente tá assim super, super feliz. E eu queria trazer para vocês também alguns casos de acne que a gente sabe que é um difícil tratamento, é algo que é um desafio. Muitas vezes os pacientes não querem usar o Roacutan, a isotretinoína, então a gente precisa, e às vezes elas nem podem, né, na verdade também. Então aqui um tratamento que a gente percebe uma melhora muito importante. Aqui com 3 meses de tratamento, somente com os cremes, tá? A gente saiu dessa pele para essa pele. Então a gente consegue ver não só a melhora da acne mesmo, da pústula, mas a gente sabe que junto com isso a gente também tem as hipercromias pós-inflamatórias, as HPIs, né? Que a gente consegue ver bem aqui, ó, nessa região aqui, perto da sobrancelha dele, a gente tinha uma HPI bem importante e olha como ela também sumiu com o tratamento. Então, a gente consegue controlar sim a oleosidade, a gente consegue sim controlar a parte das manchas, da acne, das pústulas. Tudo a gente consegue com o tratamento, e aqui foi somente os cremes, foi só o protocolo da Heavy Skin com 3 meses. E aqui mais um caso de acne, onde a gente percebe uma acne bem importante na região da fronte, e a gente percebe umas HPIs aqui na região do mento e também um eritema malar aí pronunciado. O que acontece nesses casos, né? Com o protocolo da Heavy Skin a gente percebe que a gente teve que fazer uma coisa um pouquinho diferente. Claro, você sempre coloca um pouco da sua expertise. A sua expertise, ela vai nortear esse tratamento. Então a gente colocou não só ativos para melhorar a parte da acne, como para melhorar as HPIs, igual no caso anterior, e aqui a gente consegue ver essa melhora bem importante, e melhorar também a qualidade de pele, melhorar o viço, o estímulo de colágeno, até melhorando um pouquinho dessa parte do eritema. E claro,
Todos esses pacientes, você vê um antes e depois bem impactante e isso faz com que esse paciente, sim, ele fique mais adepto a fazer outros tratamentos. Ele fica muito mais animado, porque agora ele vai falar assim, não, agora que eu tô bem, vamos lá, eu confio em você, que mais a gente pode fazer? Isso eu vejo no meu dia a dia. Os pacientes que são tratados com a Heavy Skin, com essa linha de tratamento, eu consigo converter muito mais os tratamentos, porque eles estão muito mais felizes e propícios a dar o próximo passo. Depois de observarmos todos esses resultados, fica fácil de entender o que torna a Heavy Skin realmente diferente. Eu vou trazer esses diferenciais para vocês. Ela nasceu, na verdade, da visão de um médico. Então ela foi criada para atender um nicho único, que são os dermatocosméticos de prescrição médica, mas com padrão industrial de fabricação, para a gente garantir que todos os cremes realmente vão sair exatamente do jeito que a gente quer. Ela não é vendida por farmácia ou pela internet, porque é uma ferramenta clínica exclusiva realmente para os médicos. Claro, existem os protocolos, eles foram feitos baseados em ciência e validados clinicamente, como vocês puderam perceber, para tratar diversas condições clínicas. A gente utiliza matérias-primas premium com ativos importados, tanto da Europa e do Japão, para ser realmente algo único, diferenciado. Elas são personalizadas caso a caso, mas o que realmente faz a diferença é essa tecnologia exclusiva, que permite o uso da tretinoína em menores concentrações e uma hidroquinona pura também totalmente dissolvível por conta dessas bases próprias, que fazem com que aumente a eficácia e reduz muitos efeitos adversos. Além disso, a gente tem uma cobertura clínica ampla e resultados comprovados ao longo de mais de 20 anos, não é algo recente. E o nosso objetivo não é vender mais um creme, mas realmente entregar ao médico uma solução científica, personalizada e diferenciada. Nasceu de médico para médico, por isso que é algo tão exclusivo e diferenciado. E por conta disso, a Heavy Skin realmente é uma tecnologia exclusiva completa, desenvolvida para atender as principais demandas, principalmente do consultório dermatológico e de todos aqueles médicos que querem tratar a pele dos seus pacientes. Os protocolos vão desde manchas, melasmas, hipercromias pós-inflamatórias, manchas solares, atuam sim no envelhecimento cutâneo, reduzindo as linhas, os sulcos, restaurando o viço da pele, e trabalham também estimulando o colágeno, as fibras elásticas, melhorando a flacidez da pele. E também promovem a hidratação adequada para todos os tipos de pele. Desde aquela pele que precisa de um controle de oleosidade, mas a gente também precisa de uma leve hidratação, até aquela pele que realmente é mais seca, a gente precisa de uma hidratação um pouco maior. Mas antes da gente definir qualquer protocolo, precisamos definir corretamente o tipo de pele. E aqui a Heavy Skin, ela utiliza como referência a classificação da doutora Leslie Bauman, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na literatura brasileira. Então, aqui, a primeira coisa que a gente percebe é a zona T, ela fica oleosa no calor e é dividida entre sim e não. Quando a gente tem que a zona T não fica oleosa no calor, a gente entende se a face ela é seca o ano inteiro, ou seja, toda a face é seca o ano inteiro, independente do clima, e desde o início da manhã até o final da noite, ela é classificada como seca, uniformemente seca, independente da estação. Se a pele, a zona T também não é oleosa, mas quando a gente vai entender, a pele ela não é seca, ela é normal, ela é equilibrada, tanto em oleosidade quanto em ressecamento, ela é a pele normal. Então ela fica normal o ano todo e ao longo do dia. Quando a gente tem a zona T oleosa, a gente vai para o outro braço. Quando a gente tem a mista clássica, é aquele que ao longo do ano, essa zona T, ela é sempre oleosa, então desde manhã vai piorando ao longo do dia, né, se a gente não usa nenhum creme, e essa parte das bochechas ela fica com a pele normal. E a gente tem aquela mista ressecada, que aqui é o grande diferencial da doutora Leslie Bauman, que a gente não está acostumado. Como que funciona essa mista ressecada? É aquela pele mista em que a gente tem a zona T bem definida ao longo do ano inteiro e ao longo das estações, mas a região das bochechas muda. No verão ela fica normal, como se fosse uma pele mista clássica, mas no inverno ela fica ressecada, que é o meu caso. Então a gente precisa ter produtos realmente diferentes dependendo das estações do ano. Então eu tenho o meu kit verão e eu tenho o meu kit inverno. Então essa que é a diferença principal dessa classificação que a gente trouxe aqui para a linha da Heavy Skin. Agora que a gente já entendeu como classificou a parte da pele, vamos chegar então nos resultados apresentados.
Todos os protocolos da Heavy Skin, eles são construídos sobre pilares obrigatórios e pilares complementares. Os obrigatórios são aqueles que garantem a limpeza, a proteção, a hidratação e a renovação de pele. Por isso, todos os protocolos vocês vão ver que vão incluir o creme de limpeza, o creme do dia e o creme da noite. Claro, o creme base e a concentração dos ativos é o médico que vai indicar segundo a pele do seu paciente. Mas de qualquer forma, todo paciente precisa desse protocolo. Todo paciente precisa limpar, proteger e renovar a pele. Já os complementares são aqueles que entram para potencializar os resultados conforme a necessidade de cada paciente. Dentre eles temos os antioxidantes, os firmadores, os clareadores e os que têm ação anti-inflamatória. Dependendo, claro, de cada protocolo, podem entrar até como obrigatórios também. Por exemplo, os clareadores vão entrar como obrigatórios em quem tem melasma. Falando um pouco desses pilares obrigatórios, começamos então pelo creme de limpeza e regenerador, o Bionaissance. A sua fórmula ela é Syndet, ela possui o pH compatível com a pele do paciente, promovendo então a remoção das impurezas sem agredir a barreira cutânea e preparando então a pele para o tratamento. Ele é o único compatível realmente com esse tratamento. Tem pessoas que acham que podem utilizar outros cremes de limpeza, mas realmente não dá certo. A gente precisa desse tipo de limpeza, de uma limpeza correta, sem excesso, para garantir com que os outros ativos penetrem da maneira adequada e não tenha incompatibilidade. Ele vai fazer com que a gente consiga ajustar a questão da oleosidade, já proporcionar uma hidratação, além de fazer toda a proteção solar também, pensando num alto UVB e num alto UVA, proteção grande até contra a luz azul. Então, ele realmente é um creme que é essencial para que a gente consiga aí a melhor resposta dessa pele. E a gente tem o creme da noite. O creme da noite, ele é de uso exclusivo médico, porque ele vai ter tanto a tretinoína quanto a hidroquinona. E aí eu vou falar sobre como que funciona essa tretinoína e essa hidroquinona um pouquinho mais à frente, para que a gente consiga sedimentar isso de uma forma um pouquinho maior. Mas o creme da noite, ele vai ser essencial e ele vai ser de preparo exclusivo, lembrando daquela solubilização que eu já comentei anteriormente. Ele consegue essa solubilização completa da tretinoína e da hidroquinona, já ajustando também o quanto que a gente precisa de hidratação daquela pele. Então ele é essencial e não tem nenhum tipo de solvente agressivo que geralmente é utilizado quando a gente usa então a tretinoína e a hidroquinona junto. O próximo do pilar acessório, então a gente tem o creme do dia com cor, que é o nosso BB Cream, é o Tonalité. Então ele tem a proteção solar e tem 8 tonalidades. A gente sabe que para aquela pele com melasma é importantíssimo que a gente tenha uma proteção dupla e uma proteção também com cor. E por conta disso, esse creme no protocolo do melasma, vocês vão ver que ele vai ser um creme obrigatório, tá? E diferente do que a gente encontra no mercado, realmente ele foi pensado para a pele brasileira, ou seja, tem 8 tons. Geralmente o máximo que a gente encontra por aí, né, de protetor solar com cor, a gente encontra no máximo 5 tonalidades. Então aqui são 8 tonalidades diferentes, que a gente vai desde o fototipo 1 até o fototipo 4, 4,5. Ah, Larissa, por que não o 5? O 5 ainda está em desenvolvimento. Tá? E a gente sabe que os fototipos, a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, mas às vezes a paciente não se enquadra tão certinho naquele tom 1, não se enquadra tão certinho no tom 2, então na tonalidade 1, no fototipo 1, no fototipo 2, então a gente tem os fototipos intermediários, os cremes intermediários. Isso facilita também muito na hora da prescrição. Então, consegue realmente colocar todos os fototipos, todos os tipos de pele, principalmente aqui no Brasil, tem a cor específica. O próximo é o sérum de vitamina C, é o Revelumier. A gente sabe o quão é importante a vitamina C contra radicais livres, clareia as manchas solares. E aqui ele é o único hidro e lipofílico. O que isso significa? Que a gente consegue realmente a penetração dessa vitamina C e ele é num sérum. Diferente dos produtos que a gente tem no mercado, que geralmente tem uma base oleosa, porque senão a vitamina C não penetra, aqui não, aqui realmente é num sérum. Então a gente pode passar até naquelas peles mais oleosas, naquelas peles que tem uma oleosidade maior, sem pesar. E ela não oxida.
Por quê? Porque ela tá num pump. E também a formulação dela, mas sem precisar colocar um monte de solvente, fazendo com que ela não se oxide ali no frasco. Porque sim, se ela tá no frasco marrom, ela tá oxidada e a gente vê isso acontecendo. Na nossa Heavy Skin, aqui no sérum de vitamina C, o Revelomier, ele não tem esse tipo de química e ele tem essa vitamina C pura japonesa que faz aí esse hidrolipofílico melhorando a sua penetração sem precisar fazer com que o creme fique tão oleoso, tão grosseiro. Temos o creme dos olhos. Creme dos olhos, que eu falo que não são só dos olhos, porque a gente vai também passar na região de glabela ao redor dos lábios, que são áreas hiperdinâmicas da face e que realmente ficam com muita ruga, aquelas rugas finas. E aqui, então, ele vai reduzir a flacidez, vai promover essa melhoria dessas rugas finas, porque ele não só tem a questão de uma hidratação, que é uma área que a gente precisa de uma hidratação um pouquinho melhor, como ele também tem o argireline, que ele vai fazer aquela ação Botox-like na Snap 25. Só que de uma forma não irreversível, como a toxina botulínica. Ele vai fazer essa ligação e ele se liga e desliga na Snap 25. Por isso é tão importante a gente utilizar 2 vezes por dia. E aqui o creme firmador também é o Demai. O Demai, ele é algo que foi falado muito antigamente, agora está se voltando, mas sempre foi no protocolo da clínica, da Heavy Skin, que é um firmador fisiológico, que ele promove esse efeito lifting e redução da flacidez. E ele realmente consegue dar essa característica de ativação do SMAS platisma. Então a gente passa nessa região das bochechas e na região do pescoço, promovendo sim um leve efeito lifting. É claro que a gente não vai falar para o paciente que é um procedimento de lifting cirúrgico, porque não é isso que entrega, mas realmente a gente consegue melhorar esse tônus. A gente também tem, acho que vai ser o queridinho de muita gente, que é a ação clareadora, que é o Aquelane. O Aquelane, ele é um clareador diurno, ou seja, a hidroquinona de uso diurno, tá? A base dele já promove essa hidratação, já promove essa solubilização completa da hidroquinona, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente o como a gente consegue usar essa hidroquinona diuturnamente. Tá? E a gente tem o Desenflam, que é um anti-inflamatório, então para aqueles pacientes que têm acne, igual eu mostrei para vocês, como secativo, ele é bem interessante. A gente usa aí, ele melhora muito entre 12 e 24 horas. E a gente tem para aqueles pacientes que têm rosácea, que têm aquela pele extremamente sensível, além de ajustar os cremes base, a gente também tem os cremes funcionais, que ajudam a combater a pele com rosácea, pensando então no ácido azelaico, na ivermectina e no metronidazol, tá? Então a gente tem esses 3 tipos de cremes funcionais que a gente consegue aí melhorar então essa pele que tem rosácea. Além dos protocolos principais, a Heavy Skin conta com outras formulações que ampliam a cobertura clínica e permitem atender diferentes necessidades dos nossos pacientes. Aqui estão alguns exemplos, se vocês quiserem, depois vocês vão assistir, vai estar preparado para vocês pequenas pílulas falando sobre cada creme de uma forma mais individual. Agora vamos para os protocolos organizados dentro de protocolos de rejuvenescimento, melasma, rosácea, acne e gestantes, que a gente sabe que é um grande desafio, que a gente não pode utilizar qualquer tipo de produto. Então, aqui de rejuvenescimento, eu trouxe para vocês aqui estruturado como que a gente vai fazer. Então, tem os produtos obrigatórios, que eu já comentei com vocês, então que é o creme de limpeza, o creme do dia, o creme da noite. E aqui os cremes complementares. Então, o que a gente orienta que pode associar? E geralmente, sabe o que acontece? Eles começam com os produtos obrigatórios, mas eles têm uma melhora tão grande da pele que eles se animam e acabam pegando até os outros cremes da linha. Então, de manhã e de noite, como que você vai estruturar isso para o seu paciente? Tudo que tiver com essa moldura verde, ele é os obrigatórios, tá? Então vou passar para vocês como que funciona. Então, o nosso protocolo de rejuvenescimento é o seguinte: começa lavando o rosto com esse creme de limpeza. Aí depois você pode usar, por exemplo, o sérum de vitamina C, o Revelomier, depois o firmador, e você vê aqui que o firmador, a gente está em qual área? A gente está na área do SMAS platisma, ou seja, a região aqui do SMAS e aqui a região do platisma. Então, vocês vão ver que dentro dos bonequinhos, né, dentro dessas figuras, dessas gravuras, a gente tem a região que é para passar o creme, tá? Então, claro, creme de limpeza do rosto todo, vitamina C rosto todo, o creme firmador nessa região, o creme do dia, então, que a gente tem desde o Synchron até o Demerane 1, 2 e 3, o Synchron para aquela pele
que é a mais oleosa, e o Demerane 1, 2 e 3. Então, desde a pele normal, que precisa de uma hidratação mais leve, até uma hidratação mais intensa aí com o Demerane, com o Dinamisê, 3, tá? E aqui, claro, a gente tá falando de um protetor solar também, né? Então, no rosto, no pescoço e no colo. Não adianta a gente só tratar o rosto, porque depois o pescoço e o colo cobram, né? Aí o creme dos olhos, igual eu comentei com vocês, então não só ao redor dos olhos, mas região de glabela e ao redor da boca. E por cima de tudo, então, o protetor solar com cor, né? O BB Cream, que claro, é muito mais do que isso, mas isso vocês já entenderam, mas só pra gente colocar na linguagem que fica mais fácil de vocês entenderem e memorizarem. E aí à noite, o que a gente tem de obrigação? O creme de limpeza e o creme da noite. Mas o que a gente pode utilizar também? O Demaio. O Demaio eu não cheguei a falar pra vocês, mas igual o creme dos olhos, é importante a gente utilizar 2 vezes por dia pra gente ter o efeito dele, porque a ação do Demaio ela dura somente 12 horas. Então pra gente ter esse efeito, a gente precisa usar de manhã e de noite. Agora o melasma. Sobre o nosso protocolo de melasma, aí você vê que os produtos obrigatórios eles já são um pouquinho mais extensos. Por quê? Porque vira obrigatório também o creme clareador e vira obrigatório também o tonalité. Então, de manhã, lavar o rosto, aplicar o clareador. Então, aqui a gente coloca o clareador no lugar, digamos assim, da vitamina C, tá? Pode utilizar o Demerane? Pode, não tem problema. Então, se for uma paciente de melasma que necessita, então, de aumentar esse tônus do esmasplatismo, a gente pode utilizar junto também. Aí, obrigatório o creme do dia, o creme dos olhos pode ou não ser colocado e depois, então, o tonalité. E à noite, como que funciona? Lavar o rosto, né? Depois você pode ou não aplicar o Demaio e o creme da noite, tá? E aí o creme da noite realmente com a hidroquinona um pouquinho mais alta do que tá acostumado nos outros protocolos, porque a gente precisa entregar esse resultado de clareamento e eu vou explicar daqui a pouquinho, tô dando alguns spoilers aqui pra vocês. E aqui, no creme da noite, a gente também tem 2 tipos de base, né? A gente tem a base Neodeline e a Neodeline Plus para adequar a cada tipo de pele, desde a pele que é mais oleosa até aquela pele que precisa de mais hidratação. Da rosácea, então, a gente tem os produtos obrigatórios, são aqueles mesmos 3, tá? Então, limpeza, creme do dia e creme da noite. A gente tem os potencializadores, então, né, que são os cremes funcionais. Então, a gente pode utilizar o azelaico, a ivermectina ou o metronidazol, dependendo da característica de pele do que o paciente necessita naquele momento. E a gente tem os produtos complementares, que a gente pode utilizar também. Então, o Demerane, o Revelumier, né, que é a vitamina C, elas são firmadora, o creme dos olhos e também o BB Cream. O que eu falo para o meu paciente agora, fazendo uma pausa, sobre o BB Cream? O BB Cream aqui, ele segue a mesma linha do creme do dia, ou seja, ele não tampa os poros. Então ele não impede com que o creme, com que os ativos penetrem e também não entope os poros, fazendo com que aumente a oleosidade, aumente a chance de espinhas. E aqui o BB Cream é a mesma coisa. Por isso, se o seu paciente está acostumado a usar a maquiagem, o ideal é o quê? Que mude a base, que faz essa cobertura, que realmente gruda na pele, pelo BB Cream, que realmente vai dar essa cobertura, vai dar essa uniformização da pele, mas sem tampar os poros. Avançando para acne, então, os 3 cremes obrigatórios, então o creme de limpeza, o creme do dia e o creme da noite. E aqui, o principal potencializador é o creme anti-inflamatório, pensando realmente na questão de secar essas espinhas, essas acnes o quanto antes. Então tem tanto o Desenflam, que é o corticoide sozinho, quanto o Desenflam Clinda, que tem a clindamicina associada, tá? E claro, posso passar vitamina C? Pode, ainda mais nessa pele oleosa, ou a nossa vitamina C não dá acne, tá? Eu sou uma paciente que, além de médica, eu também sou paciente, e quando eu usava as outras vitaminas C me dava acne, e eu consigo utilizar tranquilamente o sérum de vitamina C da Heavy Skin, tá? Então é uma dica aí pra vocês. Sobre a gestante, a gente não pode usar a tretinoína nem a hidroquinona, então a gente pode utilizar o mesmo creme de limpeza, o mesmo creme do dia, pensando, né, claro, na questão da oleosidade dessa paciente, né, e do grau de hidratação que ela precisa, mas à noite, então, a gente muda para o glicólico. O glicólico, então, aqui é 3%, é uma porcentagem tranquila para ser utilizado em gestantes. Tá? Além de que a gente pode utilizar, claro, né, na gestante não tem problema utilizar o Demerane, a vitamina C, o creme dos olhos e o BB Cream. E agora vamos falar sobre os grandes diferenciais da Heavy Skin, que está na tecnologia aplicada à tretinoína e hidroquinona. Então, o Gold Standard, principalmente quando a gente fala de melasma, é a fórmula tríplice.
Mas eu falo que o melhor da fórmula tríplice é a fórmula dupla. Então, diferente da fórmula tríplice tradicional, o nosso creme da noite, ela fica com a tretinoína, somente a hidroquinona, porque a gente consegue um preparo totalmente diferenciado. Tanto a tretinoína quanto a hidroquinona são de muito difícil de solubilização e por isso tem muita química associada. Mas a Heavy Skin conseguiu, eu falo que é quase uma bruxaria, que a gente conseguisse realmente fazer com que essa dissolução, tanto da tretinoína quanto da hidroquinona, fosse de 100%, sem precisar dessa química danosa. É o que faz total diferença. E até por isso que a gente consegue usar umas concentrações que eu tenho certeza que vocês estão vendo aqui, que é uma concentração muito baixinha. Então, essa ativação da tretinoína de 0,0015 é uma tretinoína que ela sim, ela já faz uma ativação ali intranuclear nos genes RAR e RXR. Então ela consegue penetrar no núcleo, fazer essa ativação e promover a renovação da epiderme, a síntese de colágeno, fibras elásticas e de ácido hialurônico. Então a gente já está entregando a forma ativa da vitamina A e isso que faz com que isso tenha uma potencialidade muito grande. Essa solubilização de 100% e fazendo com que a gente não tenha esses conservantes faz com que a gente não precise usar corticoide associado, porque reduz absurdamente muito o quanto isso sensibiliza a pele. Por isso a gente tem muito menos efeitos colaterais. Mas é claro, se a gente tem uma pele acneica, oleosa, que a gente precisa aí melhorar essa parte, ter uma ação queratinolítica, uma regulação realmente da oleosidade, do sebo, aí a gente precisa aumentar essa porcentagem. Então, geralmente a gente inicia com 0,015. E vocês percebem como a gente inicia com uma porcentagem muito melhor do que a gente tem nas farmácias de maneira geral, que o menor que a gente tem nas farmácias em geral é 0,02. Aqui eu tô falando que para acne eu tô utilizando 0,015 inicialmente. Claro, a gente pode subir? Pode, mas a gente não precisa na maioria dos casos. E aqui eu tô falando ainda para rejuvenescimento, para a parte de melasma, que a gente não precisa utilizar altas concentrações. E realmente eu não conseguia encontrar esse tipo de formulação de 0,0015, onde eu consigo sim fazer o efeito, e se vocês voltarem naquelas fotos ali do início, vocês vão ver as pacientes que foram tratadas de melasma e para rejuvenescimento, aquelas fotos do antes e depois, ali no protocolo, vocês vão ver que o R, que é o nosso código para retinóico, né, que é a tretinoína, tá 0,0015, ou seja, sim, essa ação, ela é hormonal-like, e como qualquer hormônio, a gente não precisa de altas concentrações. Por exemplo, da tireoide a gente usa em microgramas, não é mesmo? Então, aqui a gente também, reduzindo essa porcentagem, a gente consegue sim fazer essa ativação e melhorar muito a pele com baixíssimos efeitos colaterais. E agora falando da hidroquinona, que eu sei que é o que vocês mais temem, tá? Porque geralmente a gente usa na concentração de 2, 3, 4% e utiliza por pouquíssimo tempo, geralmente 2 a 4 meses, mas aqui eu vou explicar para vocês por que a hidroquinona é diferente. A hidroquinona que a gente utiliza aqui é uma hidroquinona pura, ou seja, a gente chama de pura para análise. Ela não tem outros componentes que na hora que formula a hidroquinona podem acabar tendo uns subprodutos, né? Que podem estar junto ali na mistura da hidroquinona, como por exemplo o mequinol. E esses subprodutos de anéis fenólicos, eles podem sim causar as reações. Então, o primeiro passo é entender que a hidroquinona é uma hidroquinona pura para análise. A gente não tem outros componentes que podem causar essas alergias. E claro, a hidroquinona na base específica da Heavy Skin que consegue fazer com que tenha essa solubilização completa. E por conta disso a gente consegue utilizar hidroquinonas em porcentagens muito maiores, fazendo com que a gente consiga um clareamento muito mais rápido, como vocês puderam ver, clareamento de melasma em 2, 3 meses. E sim, gente, melasma é uma doença crônica, ou seja, a gente precisa manter esse tratamento. E pensando nisso, a gente reduz então, aí se for necessário, a dose da hidroquinona e faz uma manutenção dessa hidroquinona a 3% por longos períodos. Aí tomei mais sol, descuidei tudo, a gente aumenta de novo. Então, de maneira geral, no início do protocolo, vocês vão ver que quando tem melasma, a gente coloca assim, hidroquinona, tanto de manhã quanto à noite. Então, a gente coloca junto da tretinoína no creme noturno e a gente coloca o clareador diurno e 12%. Nossa, Larissa, 12% não é muito? Não é. Ah, você não tem problema? Não tenho.
Realmente, essa hidroquinona pura na base da Heavy Skin, a gente consegue fazer com que não tenha problema nenhum de sensibilidade. Pelo menos eu não vejo no meu dia a dia, numa forma corriqueira. Claro, existem casos pontuais que a gente vai precisar ajustar, não é um problema, né? Até porque nós somos médicos, né? E claro, a gente entende que a medicina, ela não é uma ciência exata, então podem ter sim pacientes que tenham sensibilidade à hidroquinona, mas até ela teria sensibilidade até uma porcentagem pequena. Então eu vejo realmente uma melhora muito grande. E por conta disso a gente não precisa do corticoide, que eu acho que é o grande problema da gente utilizar a fórmula tríplice por grandes períodos. Então quando a gente tem a fórmula dupla com a hidroquinona e com a tretinoína, a gente consegue utilizar por longos períodos. Eu tenho pacientes que utilizam a linha da Heavy Skin de forma contínua, usando tanto a tretinoína quanto a hidroquinona de forma contínua, sem ter nenhum tipo de problema. E colegas que já utilizam a plataforma, já utilizam a linha da Heavy Skin já há décadas, eles já têm continuamente esse tipo de tratamento. Imagina, são milhares, dezenas de milhares de pessoas que utilizam a linha da Heavy Skin de forma contínua e até mesmo colegas que utilizam a linha lá no Nordeste, ou seja, aquela pele bem mais escura, com um fototipo geralmente maior e que tem uma incidência de sol muito grande, que usam continuamente a tretinoína e a hidroquinona sem ter nenhum tipo de problema. Eu sei que a gente ouve muito falar da hipocromia em confete, mas isso não é algo que eu vejo, isso não é algo que realmente acontece pelo que eu vejo. O que acontece, na verdade, é que nas peles ali de melasma, a gente tem a parte hipercrômica do melasma e a gente tem outras regiões que são de peles normais, que muitas vezes parece até umas hipocromias em confete. Mas quando a gente trata o melasma de uma forma adequada, a gente não tem esse tipo de problema. Eu não vejo esse tipo de reação nem da tretinoína de sensibilização, nem da hidroquinona de hipocromia em confete, mesmo utilizando de forma contínua e por muito tempo. Então, para garantir esses melhores resultados, alguns pontos eles são fundamentais. O primeiro, igual a gente comentou, é a correta definição do tipo de pele. Depois, a introdução gradual do creme da noite, como a gente já está acostumado na dermatologia, utilizando então o creme introdutório e fazendo com que tenha um dia sim, um dia não, no início, o creme da noite. E o terceiro, e um dos mais importantes, é evitar a associação com cosméticos industriais, porque eles podem realmente atrapalhar ali no pH dos cremes, fazendo com que exista uma menor permeabilidade dos ativos e pode dar, sim, reação. E o melhor de tudo isso é a simplicidade em prescrever. Então, o pedido ele é via saque, ou seja, o paciente ele entra em contato pelo próprio WhatsApp e ele tem o suporte do saque, quanto o médico ele tem o suporte também de toda a equipe da Heavy Skin contando comigo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, se você precisar de uma ajuda para um paciente específico, como que eu começo, como que eu faço, como que eu evoluo, eu estou aqui também para isso, você pode entrar em contato diretamente comigo. Então a gente tem esse suporte também para o paciente através do saque, que dependendo, se for uma dúvida mais pontual, o próprio saque resolve, senão a gente tem uma equipe médica também por trás para dar suporte para esse paciente. E o que eu acho super interessante, tem uma plataforma exclusiva da Heavy Skin, ou seja, você consegue prescrever ali do seu computador, já enviar para o saque deles e eles entram em contato com o seu paciente. E além disso, tem toda a curadoria desse paciente. De tempos em tempos, eles vão mandar mensagem, perguntar se está tudo bem, se está precisando renovar algum creme. E eles também entram em contato com vocês para ver se está tudo certo, se vocês querem mudar alguma coisa na fórmula ou não. Então, para ser um especialista Heavy Skin, a gente precisa de 4 passos para realmente vocês começarem a prescrever. Precisa preencher o formulário de cadastro, daí depois vocês vão receber o kit de boas-vindas com as amostras e material didático para que vocês entendam mais a fundo ainda sobre cada creme e vocês possam avaliar na própria pele essa revolução que eles vão fazer na pele de vocês. Acessar a plataforma Heavy Skin com o seu login e senha exclusivo, os seus pacientes ficam com vocês e aí então é só começar a prescrever. Muito obrigada e que a revolução saudável da pele comece agora!